Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa, no Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós não vamos poder contar com a nossa querida Cris Drux, que ela está com um problema técnico que ela tentou resolver desde ontem, não conseguiu, mas para a semana que vem ela estará aqui conosco com toda certeza. Nós queremos apresentar as nossas intérpretes para Libras, a Yane Silva Rabelo, que é do Departamento de Inclusão e Acessibilidade da US Intermunicipal de São José do Rio Preto, e é integrante também do grupo de estudo bilíngue e da equipe de intérpretes da Conceb. A nossa Ariane, ela é uma jovem de pele clara, cabelo escuro, está presinho atrás, não é? E usa um óculos, bem claro também o óculos. Ela está com uma blusa preta, a parede atrás é clara, e muito bem-vinda, Ariane, não é, para esse trabalho. Nós temos também conosco a Verônica Lima, que é do Rio de Janeiro, intérprete e coordenadora de estudos da doutrina espírita pela Conceb para grupos de surdos e ouvintes bilíngues, língua portuguesa e escrita, não é, e Libras. E a Verônica também é uma moça jovem, com o cabelo preso, também preto, usa um óculos, o óculos dela, a armação, me parece preta. Isso. Ela está usando uma blusa cinza e o fundo atrás é verde. Muito bem-vinda, Verônica. E então nós temos hoje a nossa convidada Eugênia Canto, que vocês já conhecem, é Maria Eugênia Canto Cabral. Ela trabalha no Centro Espírita João Evangelista, colabora com a Federação Espírita do Ceará na coordenação da área mediúnica. É membro da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa, que lida com a população em situação de rua no centro de Fortaleza, e atua também como expositor espírita. Eugênia é também uma mulher mais para jovem, né? E o cabelo também escuro, pele clara. Ela usa óculos também. Aliás, todos nós usamos óculos aqui. Ela está usando uma blusa escura hoje e a parede atrás é branca também. E o outro convidado nosso é Josué, que vocês também já conhecem, já esteve conosco. O Josué, ele foi participante e evangelizador do movimento de juventude, facilitador e coordenador do ESD, e atuante no movimento espírita do Rio de Janeiro pelo CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde ele coopera hoje na área de estudo do Espiritismo. Josué é de meia idade, é preto, é carequinha, né? Tem pouquinho cabelo, também usa óculos, o óculos é bem transparente, é clarinho. E o Josué, eu creio que a sua blusa é azul, né, Josué? É azul, blusa azul ele está usando, e a parede atrás também é clara. Então, Eugênia, muito bem-vinda, primeiro, que não cumprimentou o pessoal ainda, né? Obrigada, Carlos. Boa noite a você, ao Josué, a Ariane, Verônica e, naturalmente, a todos os internautas. Uhum. E Josué, muito bem-vindo também. Boa noite, querido Carlos Campete, boa noite, Eugênia, Verônica, Ariane, todos e todas que estão nos ouvindo hoje. Muita saúde e que a nossa noite hoje seja, como sempre, memorável. Muito bem. Como a Cris não está hoje fazendo minha descrição, eu vou fazer minha autodescrição, não é? Eu estou já para lá dos 60, não é? Pouquinho depois dos 60, cabelos grisalhos, também uso um óculos com armação clara, tenho pele clara, estou usando hoje uma camisa que eu não vou saber descrever, ela tem uns tons de cinza, com vários quadrinhos mais escuros e outros mais claros, não é? Tom cinza, meio esverdeado. Há aqui um pedacinho de um quadro que aparece na parede atrás, com
de uma praia, né, onde tem um barco, e a parede não é totalmente branca, não, ela é meio puxada assim para o creme, a parede que está aqui atrás. Bom, uma satisfação muito grande, gente. Nós queremos agradecer a essa parceria que nós temos aqui com a Conceb, nessa interpretação do nosso estudo para Libras, e também queremos agradecer aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, Espiritismo Net, Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita, e vou precisar atualizar, porque estou informado que tem mais parceiros transmitindo, não é? Então, da próxima vez, nós agradeceremos aos novos também. Hoje, gente, nós temos 2 assuntos muito importantes na sequência do nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Nós vamos primeiro tratar das questões 84 e 87, tratando do mundo normal ou primitivo. Então, nós vamos perguntar para o Josué para começar. Josué, referente à questão 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que nós vemos? É a pergunta que Kardec faz. É verdade. Os espíritos respondem que sim, o mundo dos espíritos, né? Embora a gente entenda que os espíritos estão em qualquer lugar, mas existe o mundo dos espíritos, o mundo das ideias espíritas, que não é o mesmo mundo que a gente está habituado a conviver, a ver, né? A vivenciar as nossas experiências terrenas. Então, eles estão no mundo dos espíritos, né? Onde possivelmente não, nós acreditamos que muitas das coisas que a gente passa por aqui, por lá não há necessidade de acontecer, dependendo do grau espiritual. Mas é um outro mundo, né? Um mundo a que todo mundo pertence, mas é um outro mundo. Mas aí, Josué, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Na ordem das coisas, o mundo dos espíritos é o principal. Porque é dele que nós viemos, é nele que nós realmente, a ele que realmente pertencemos, e ele precede a esse mundo dos efeitos físicos que nós habitamos. Então, esse mundo é o mundo mais importante. Tanto é assim que a grande maioria das religiões, né, vamos pensar nas religiões cristãs, a gente pensa que quando termina essa fase aqui, para nós espíritas, nós reencarnaremos em algum outro lugar. Para os outros irmãos do mundo cristão, ou eles vão para o céu, ou para o limbo, ou seja, esse mundo espiritual, ele é muito mais importante do que esse mundo que a gente habita aqui hoje. Muito bem. Eugênia, você gostaria de comentar alguma coisa sobre essas questões? Só assim, reforçar que nós estamos, desde a semana passada, adentrando a segunda parte do livro, né? Acho que lembrar do título dessa parte, que é exatamente o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, o mundo espírita. Então, essa parte que é bom lembrar também a parte mais substancial do livro dos espíritos, que são 4 partes, né? E essa segunda, ela é responsável por 538 questões. O livro tem 1019. Essa segunda parte, que iniciou semana passada, tem 538 questões, né? Isso, itens, mas fora as subquestões, os comentários de Kardec e tal. Então, nós estamos começando a estudar esse mundo, que é o primordial, que é o mundo essencial. Esse que nós estamos é um mundo transitório, é da transitoriedade. É um mundo em que as coisas perecem. Elas, inclusive, filósofos já pré-socráticos diziam, né, que tudo muda, exceto, essa é a única lei que não muda, que tudo muda. Então, nesse mundo aqui nosso, da impermanência. E aí, sabemos que somos essência e estamos aqui de passagem. Isso dá um grande alento. Jaz, no meu entender, o grande caráter consolador do espiritismo jaz nessa transitoriedade, tudo que é transitório, inclusive alegrias, né? Porque nós nos atemos muito às dores,
Mas as alegrias também são passageiras, tudo aqui passa, e isso dá um consolo, né? Nós não estamos aqui definitivamente, apenas de passagem. A nossa essência permanecerá após a nossa passagem por aqui. Muito interessante e importante que a Eugênia chamou a atenção. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela ocupa, não é pelo que você colocou, e é fato, metade, mais da metade do Livro dos Espíritos, né? A quantidade de perguntas que estão dentro dela. Isso é muito interessante e destaca a importância que tem esse assunto dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo é a ciência que estuda justamente a existência do espírito e as suas relações com o mundo corporal, como Allan Kardec coloca. Bem, e aí, Eugênia, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? É a questão 86. Certamente, né, dizem os espíritos, porque eles são independentes, embora estejam em constante correlação, né? Então, assim, o que eu acho... Eu faço um exercício quando estou estudando espiritismo. Quem desejar pode fazer o mesmo exercício. Ler a pergunta, tampando a resposta, e ver se eu consigo ter alguma intuição de qual seria a resposta. Muitas vezes nós já temos em nós uma intuição viva de qual é a resposta. Nesse caso, né, é claro que o mundo essencial é o mundo espiritual, e o mundo corpóreo é o mundo da mudança, da transitoriedade. Então, eles são independentes, né? Eles são independentes, embora interajam incessantemente um sobre o outro. Então, isso é importante, porque os espíritos nos influenciam, mas também nós exercemos uma influência, atraindo com os nossos pensamentos, né, determinados espíritos para próximos de nós. Então, acho isso importante fixar, que nós também exercemos uma influência sobre os espíritos que se vinculam a nós, por alguma razão, né? Muito bem. A Fernanda Lopes, olha, fez uma pergunta muito interessante aqui. Ela diz, com base na pergunta 86, existe um mundo onde apenas existe um mundo espiritual? Se, em caso positivo, como se depuram, já que para isso é necessário o mundo corpóreo? Vamos começar pelo Josué, nesse caso, e aí a Eugênia também pode complementar. Pode ser, Josué? Claro. Bom, como sempre, vamos explicar dentro do limite que nos cabe. Se a gente for pensar nos mundos ditosos, né, que a gente não tem, nós aqui, eu, por exemplo, não tenho noção do que seja um mundo ditoso, um mundo celeste, porque ainda não cheguei lá, vou demorar um pouquinho, graças a Deus, para experimentar. Mas vejam que, necessariamente, os corpos que possam existir lá não são os daqui. Não são os daqui, né? Então, com certeza, há uma parte que a gente não sabe onde, porque os espíritos eles não estão circunscritos num lugar só, né? Eles povoam todo o espaço, em que a gente tenha uma matéria bem mais, quer dizer, a matéria do espírito, ou em todo o fluxo cósmico universal que envolve aquele espaço, muito mais sutil do que a gente tem. Né? Então, para a gente, como a nossa visão ela não consegue enxergar, às vezes, nem o perispírito, só quem tem uma condição mediúnica e tal consegue verificar, né? A gente poderia dizer que existe um local onde a matéria é muito mais sutil do que essa. Agora, e sem paralelo com a nossa. Isso porque eu não tenho condições, nem os espíritos nos deram essa resposta, de que existe algum lugar em que eles não precisam de corpo. Talvez não precise de um corpo como eu preciso agora. Né? Mas que, com certeza, o espaço é de matéria muito sutil, isso com certeza o é. Né? Eugênia, quer comentar? Relendo a pergunta da Fernanda, a mim me parece que ela faz uma correlação assim, a um mundo corpóreo e um mundo espiritual vinculado a esse mundo corpóreo. Não é isso
que os espíritos dizem na realidade. Na realidade, existe o mundo espiritual e existem orbes, planetas, onde se dão as encarnações, né? Então, o mundo espiritual é um só, não há um mundo espiritual associado a um mundo onde um mundo material, no caso, onde, nesse caso, aí, então, claro, aí corroborando o que Josué coloca, claro que há mundos onde o grau de materialidade é muito sutil, porque o espírito que já atingiu a condição de espírito puro, ele nem precisa mais de reencarnar, né? Só quem necessita reencarnar é quem ainda tem algo a aprender, a evoluir ou depurar. Muito bem. Eu creio que vai ficando bem claro isso, não é? Se permanecer dúvida, Fernanda, fique à vontade para perguntar, viu? Mas acreditamos que está bem claro aqui. Além disso, a pergunta 87 aqui para o Josué, ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então isso pode ajudar um pouco mais, não é? Ok. Permita-me fazer um complemento lá daquela questão 85, né, na ordem das coisas, já para que a gente está nessa questão da materialização. O mundo espiritual, ele é tão mais importante, vem na ordem primeira do que o mundo material, que invariavelmente todos os pensamentos religiosos dirigirão as suas preces para o mundo espiritual. Aí a gente pode ter uma ideia de como o mundo espiritual vem antes do mundo material. Tá? E os espíritos, eles habitam todo o espaço. E aí a gente pode fazer uma referência aqui numa das falas do apóstolo Paulo, quando ele disse que nós estamos envoltos numa multidão de espíritos, né? E dentro da visão espírita, a gente alarga que os espíritos, eles habitam o universo, né? Como bem falou aqui Eugênia, né? O mundo espiritual, né? O mundo espiritual habita. Agora, é lógico que há limites. Assim como eu não consigo entrar em determinados espaços, o espírito alcançará a mesma coisa por conta do seu grau evolutivo, né? E isso é interessante, que embora seja... quando a gente entra num banco, por exemplo, né, a gente vai, paga, e invariavelmente a gente já passou por uma porta que diz permitida a entrada de pessoas, somente de pessoas autorizadas. Isso porque a gente não faz parte daquele habitat ali, é natural a gente entender isso. Com o espírito acontece a mesma coisa, muito por conta do seu grau evolutivo, da sua intenção. Se não fosse assim, nós estaríamos à mercê de qualquer espírito que mal intencionado invadisse o nosso espaço íntimo, por exemplo, sem a gente permitir, né? Mas os espíritos, eles habitam todo o universo, não há um lugar restrito, né? Como a Eugênia falou, não tem um lugar que eles ficam isolados e que eles não conseguem penetrar, né? O que eles não conseguem entrar, né? Mas isso está muito ligado à evolução de cada um. A permissão, só vão entrar se forem pessoas autorizadas, espíritos autorizados a entrar naquele espaço. Ok? Ótimo. Eugênia, tem uma pergunta do André Luiz aqui, ele diz assim, André Luiz Polimene de Mesquita. Quando se fala em mundo dos espíritos, nós aqui encarnados, não somos também espíritos? Fechado o microfone. Nós somos espíritos, conforme na aula passada, né, no encontro passado, Carlos lembrou bem, na condição de encarnados, a terminologia mais precisa que Kardec adota é alma. A alma é a terminologia para o espírito quando encarnado, mas somos espíritos também. Iniciando esse capítulo, a questão 76, Kardec indagou o que são espíritos, né? E os espíritos responderam que são os seres inteligentes da criação. Nesse estudo passado ficou bem claro que são as inteligências extracorpóreas, né? Na condição de encarnado, almas. Mas é só uma questão de terminologia. Inclusive, lendo a obra mais adiante, vai ser tratado novamente essa questão da alma. E aí a gente não vai avançar, né? Porque tem que ir devagarinho, passo a passo, né? Mas acho que ficou claro, né? Estou repetindo o que o Carlos falou na vez passada.
Ok. Tem aqui uma pergunta da Fernanda Lopes Josué. Com base na pergunta 87, no meu entendimento da questão, parece que os espíritos não têm pouso, ela colocou entre aspas. Como ficam as colônias espirituais e regiões umbralinas? Ok. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Eu gosto muito de uma edição do Livro dos Espíritos. Eu até guardo do Livro dos Espíritos, não, do Céu e Inferno, né? Ou é do Livro dos Espíritos? Eu não lembro mais. É do Céu e Inferno, que vinham aqueles desenhos, uma foto, vinham os desenhos e tal, e tal, e tal. E se a gente for relembrar o que dizem os Espíritos, céu e inferno é uma questão de consciência. Então, o nosso pensamento, nós já ouvimos que o pensamento é força, que o pensamento plasma. Essas regiões umbralinas, essas regiões, né, está muito ligado não só à sua vibração, mas ao seu pensamento, o que você está plasmando. E eu vou me valer aqui de um livro muito famoso, o primeiro livro da série, né, dessas questões espirituais, que é O Nosso Lar, que é muito famoso. E tem um fato em que André Luiz, já recuperado, ele é convidado a ajudar na ornamentação da colônia espiritual, porque essa colônia iria receber uma entidade veneranda de alto grau, e todos foram convidados para trabalhar, né, para ajudar a organizar a colônia. André Luiz é um desses. E ele tinha que ornar com flores. E André Luiz fala o seguinte, bom, eu não tenho muita referência de flores. Ele fala assim, bom, na minha casa há um jardim. André Luiz vai a esse jardim, logicamente em espírito, vê as flores que havia no jardim da antiga casa dele, mas aí ele sente saudade da família, ele sente saudade daquele contato físico, e ele vai ver a esposa, quando ele se depara com uma cena para ele pouco agradável, pois já havia passado muito tempo da encarnação dele na Terra, e a esposa já estava em outro relacionamento. André Luiz já tinha pego as flores, já tinha levado pelo seu pensamento aquela imagem das flores ornado lá na espiritualidade, mas quando ele vê aquela cena, ele é tomado de ciúme. E enquanto ele é tomado de ciúme, aquela ornamentação que ele levou em pensamento lá para a área espiritual foi se desvanecendo. E o filme é muito interessante porque ele acaba indo parar lá na zona umbralina. Mas aí ele consegue levar o seu pensamento e consegue sair daquela zona, porque entende que é uma outra fase, ele está numa outra fase. Então, isso tudo está ligado à emanação mental do espírito. Aquela velha e célebre frase, o pensamento plasma, ele é verdade. Né? Então, a gente precisa entender que essas colônias espirituais, elas não são realmente um pouso, e elas não são um lugar circunscrito para as pessoas, mas é muito para onde as pessoas se atraem pela sua própria vibração, pela sua própria emanação mental. E isso vai formar lá, né, a colônia espiritual. Basta ver que quando nós aqui na Terra, estamos envoltos em muita cólera, em muita raiva, como é que nós ficamos? Aí a gente vai chamar de inferno astral. A gente sente peso na nuca, a gente fica com taquicardia, a gente fica com o corpo, porque aquela vibração que nós estamos construindo, mental, está nos retendo, a gente está habitando aquela vibração negativa. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Para quem está começando o estudo agora, pode ser que não tenha ouvido ainda essa questão de o que é umbral, não é? Para o Espiritismo, bem rapidamente, não existe inferno. Existe uma região chamada região umbralina, por declaração, informação dos espíritos, e André Luiz descreve isso muito bem no livro Nosso Lar, em que os espíritos inferiores, quando morre o corpo, quando há o processo, não é, do afastamento do espírito do corpo, que ele volta para o mundo espiritual, ele está inferior,
vibrando negativamente, vibrando numa faixa inferior, ele se encontra com outros pares, outros que vibram do mesmo jeito. E aí formam aquela vibração ambiente, muito pesada, deletéria, constrangedora, viciada, onde o sol não chega direito, as árvores são ressequidas, mas isso é uma região transitória, não é uma região permanente. E como José disse, mantida pelos nossos pensamentos desequilibrados. Assim como o nosso lar é uma colônia espiritual, já que é mantida por pensamentos superiores. Ali, todo cidadão de nosso lar assume um compromisso: não pensar o mal. Não pensar, não está nem falando em falar o mal. Lá nem se pensa o mal. Porque se as pessoas começam a pensar o mal, já começa a criar um ambiente deletério, um ambiente negativo, que é incompatível com o nosso lar, e a pessoa cai nas zonas umbralinas, então, pela vibração negativa. Daí, a gente vai entender isso mais para frente, né? Vamos com calma aí, para quem não entende ainda o assunto. Então, algumas perguntas, elas levam a gente a ter que dar algumas respostas baseado em que a pessoa já tem certo conhecimento, e às vezes não é o caso. Então, fica essa explicação. Se você quer entender um pouco melhor o que é umbral, é importante ler o livro Nosso Lar, de André Luiz, tá bem? Vamos dar seguimento aqui, nós temos várias perguntas também que chegaram. Uma vem da Sandra Bandeira, que está acompanhando pela Mansão do Caminho. Mas ela vem agora, espera aí, essa questão ela só vai chegar daqui a pouquinho, só um minutinho que a gente já apresenta ela. O João Tadeu Costa disse assim: para um melhor entendimento, a pergunta 87, quem está em quem? Espiritual no material ou material no espiritual? Eugênia, poderia comentar um pouquinho? Seria mais o que está em que, né? A gente, no meu entendimento, né, por meio da imaginação, os planos materiais, os orbes, os planetas estão no espiritual e não o contrário, não é? Mas eu imagino assim, quando eu penso nisso, eu imagino mesmo olhando essas imagens astronômicas, né, que tem os astros, os planetas como esferoides ou esferas e um céu ilimitado aí, infinito, que nós nem damos conta de imaginar assim na sua inteireza. Então eu faço essa metáfora na minha cabeça, né? Como se o plano espiritual fosse essa coisa infinda, interminável, incomensurável, e os planetas, né? Onde há encarnação em corpos, fossem esses globos celestes mesmo, que tem nessas figuras astronômicas. É a figura que eu faço na minha cabeça, né? Uhum. Muito, muito interessante, né? Aí é bastante complexo, e para a gente conseguir entender certas coisas, a gente vai ter condições, quando a gente for tratar, isso vai estar mais adiante na questão da evolução do espírito. Nós vamos voltar para essa questão da evolução, e conforme a gente vai evoluindo, vai mudando de ambiente para um mundo melhor, essa coisa toda. Então a gente vai entendendo melhor essas diferenças. Na verdade, é muito complexo. O que está em quê? Se o mundo original, primitivo, é o mundo espiritual, então a gente consideraria que o mundo material estaria dentro do mundo espiritual, mas não é exatamente isso. Eu acho que não tem essa questão do que está dentro do que. Os dois mundos existem e interagem um com o outro, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, ótimo, Eugênia, obrigado. E a gente tem aqui, agora nós vamos entrar na forma e ubiquidade dos espíritos. Já temos 2 perguntas, pelo menos, que eu vi sobre o assunto ali, que o pessoal está fazendo o dever de casa, tem gente que está lendo. É o que a gente recomenda, viu? Para você que está em casa, leia as questões que vêm depois, reflita, faça a sua pergunta, não é? E já vai aí formando o seu conhecimento, o seu posicionamento. Nós vamos perguntar primeiro para a Eugênia. É a questão 88 do Livro dos Espíritos, que vai tratar dessa questão da forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada
e constante? É a pergunta, Eugênia, por gentileza. Eles vão que para nós, né, para os nossos olhos, meu microfone está ativado ou desativado? Tá bem. Os espíritos vão dizer que para nós, né, para os nossos olhos, eles não têm uma forma, mas que para eles, espíritos, sim, tem, né? Que nós poderíamos, eles dizem, se o quiseres, podeis compará-los a uma chama, uma centelha, né? Mas aí, essa resposta, ela é curta, ela não é uma resposta longa, e aí nós precisamos, assim, joirar, né? Quando os espíritos dão essa resposta, compreendo que eles estão falando aí do ser espiritual, a essência espiritual, não propriamente da sua manifestação via perispírito, né? Que é um assunto que virá ainda. Porque, como disse na vez passada, o médium vidente, quando ele vê uma entidade espiritual, um parente desencarnado, ou qualquer que seja a entidade, ele está vendo uma forma, que pode ser juvenil, senil, vê trajes, às vezes vê inclusive objetos que o espírito utilizava com frequência na sua encarnação. Então, aquilo ali é uma forma determinada, limitada, só não é constante. Mas ele não está vendo o espírito, está vendo esse combo, espírito-perispírito, né? Corpo espiritual, né? Então, quando diz uma chama, uma centelha, eles estão tentando nos remeter a uma metáfora, uma comparação que possa nos dar uma ideia do que seja, mas eles dizem que para nós não tem forma nem determinada, nem limitada e nem constante. Uhum. Muito interessante. E essa chama, Eugênia, ou essa centelha, ela tem cor? Dizem eles que variam do escuro ao brilho do rubi, não é? Isso vai depender do grau de depuração do espírito. Kardec, inclusive, vai comentar sobre isso, não é? Que às vezes se representam os espíritos adiantados com uma luz na fronte, não é? Ou no alto da cabeça, denotando evolução. Então, é isso, né? Essa tonalidade depende do grau evolutivo do espírito. Uhum. Muito bem. E vai variar, então, do escuro ao rubi brilhante. Interessante isso, não é? Nós vamos nos lembrar que o rubi tem uma cor avermelhada, não é? Brilhante, assim, uma cor intensa. Interessante isso. Muito bem. Josué, questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Pergunta interessante essa de Kardec, hein? Muito, muito interessante. E aí, quando a gente dimensiona a noção de tempo, né, a gente vê como a gente sabe pouco, como a gente vai saber muito. Mas os espíritos dizem que eles, sim, percorrem, mas numa rapidez que a gente não tem... assim, seria rápido como pensamento. Né? Ele diz, né? Sim, porém, rápido como pensamento. Se a gente for pensar que o nosso pensamento ele é muito rápido, esse é o momento que o espírito percorre. Né? Mas isso, como sempre, lembrando aqui o que a Eugênia falou, é uma comparação. Né? Que eu acho que a gente não tem ainda nada mais rápido que o pensamento, né? A velocidade da luz, eu acredito. Não sou muito bom das ciências matemáticas e físicas, mas é nesse átimo, o espírito... Né? É muito rápido. É tão rápido que eu não consigo medir nem dizer. Quer dizer, consigo afirmar com os espíritos, mas não consigo dizer o quanto tempo leva a isso. Mas é o tempo do pensamento. Uhum. É tão interessante, né, que para a física, né, a ciência material, a velocidade máxima é a da luz, não é? E agora, para a revelação espiritual, que os espíritos colocaram a Kardec, que a velocidade máxima é a do pensamento. Exato. E não a da luz, não é? Então, nós vamos ainda avançando até a ciência chegar a isso algum dia, não é? Com toda certeza. Mas eu vou insistir ainda, Josué, com você aqui, no seguinte, tem um desdobramento da pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta?
é muito interessante essa... É sempre muito interessante as perguntas e as respostas, né? São muito interessantes. E é muito legal porque ele afirma, os espíritos afirmam, né? E eu vou ler aqui para não fugir. Ele diz: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, ou seja, quando a gente está pensando em alguém, a gente não está lá? A gente não se reporta a esse local? E eu estava, por conta dessa pergunta, fui lá na Gênese, que sai dessa segunda parte, né? E estava relembrando aqui a Gênese no capítulo 14, quando se fala... É só uma referência, tá bom? Quando ele fala sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, né? E lá no primeiro parágrafo, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas ele vai dizer, né, que os fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal, e que são propriamente a atmosfera dos seres espirituais, ou seja, voltando lá para aquela questão, a questão número 84, os espíritos fazem parte de um mundo à parte. E esse veículo que eles utilizam é esse pensamento, né? E coloca aqui, deixa eu ver aqui. Ok, e aqui, ó. E que escapam aos sentidos carnais. É algo tão fantástico que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver, e o pensamento está lá. Você se transporta. E eu vou fazer aqui mais uma vez uma referência quando Jesus nos consola, das muitas vezes, dizendo: onde houver um ou mais reunidos em meu nome, pensando em mim, ali eu estarei. Ou seja, a gente vai estar e ele vai estar. Porque a gente se conecta pelo pensamento. A gente não tem isso, conecta-se pelo pensamento. Na verdade, é você que está indo, é o seu sentimento, é a sua vibração positiva, né? Enfim, a pergunta é: o pensamento, né, a própria alma que se transporta? É exatamente isso, a gente vai com o nosso pensamento, né? Tanto é que se a gente pensar alguma coisa muito boa, a gente fica feliz, né? Se a gente pensa em alguma coisa ruim, se a gente conecta, a gente vai também, e aquilo não faz bem. Isso quer dizer que a gente está indo, né? Porque o espírito vai, como disse a pergunta anterior, ele é tão rápido quanto o pensamento. Uhum. Muito bem. Nós vamos dar um pequeno break aqui na questão Eugênia 90, que vai dar seguimento a esse assunto, porque há uma pergunta do Sérgio Rocha que vai voltar aquela questão das regiões determinadas no espaço e tal. Ele está remetendo para a questão 1012 do Livro dos Espíritos, que a gente ainda vai examinar lá na frente, não é? Mas ele diz que, olha lá, podem comentar a questão 1012 do Livro dos Espíritos, na qual há informação de que não existem lugares circunscritos, regiões determinadas, como umbral e colônias espirituais? Eugênia, poderia comentar, por gentileza? Olha, vou ser bem matemática, né? Depende da definição do que se entenda por circunscrito, não é? Isso. Circunscrito é algo delimitado, assim. Na realidade, Josué falou do pensamento, né? O espírito constrói com o seu pensamento. Então, quando nós temos relatos de colônias com construções, com utensílios, com vestimentas, isso é o espírito é o pensamento do espírito que está construindo isso aí. E essas revelações que André Luiz traz, elas não são inéditas. Alguém pode pensar, é só André Luiz que trouxe. Swedenborg, bem antes de Kardec, né, século XVIII, já trouxe. A Ivone Pereira tem um artigo em Reformador, não me recordo o mês, mas a FEB compilou um livro chamado A Luz do Consolador, que são vários artigos de Ivone Pereira, sob pseudônimo de Frederico Francisco, em Reformador. E num desses artigos ela faz a referência exata do texto de Emanuel Swedenborg, com revelações dessa natureza. Também o Louis Alphonse Carranier, um pesquisador espírita, que em 1847 ele publicou uma obra, Arcanos da Vida Futura Revelados.
Tem um artigo do historiador Luciano Klein Filho, em Reformador, de 2017, julho, em que ele faz ali traz um texto com detalhes sobre essa obra. 1847 foi uma década antes da primeira edição do Livro dos Espíritos. Louis Alphonse Carrier, ele pesquisou, e ali muitas revelações sobre vestimenta de espíritos, vida no mundo espiritual, a semelhança do que André Luiz viria desvelar pela mediunidade do Chico. E se formos investigar mundo afora, em outros países, outros médiuns, outras obras, nós vamos ver que há um sem número de publicações nesse sentido, né? Então, não dá para ignorar isso. Agora, eu entendo que vamos compreender melhor se entendermos a palavra circunscrito, né? Que é circunscrito, limitado, assim como nós temos no plano material. Aí não, assim não, mas as construções psíquicas de espíritos afins que se juntam e vivem e interagem, né? E aí plasmam, né? Constroem com o seu pensamento. Muito bem. Aqui a gente observa, e eu gosto muito dessa imagem, o bem, ele não está circunscrito. O mal, ele está circunscrito a si mesmo. Ele se limita a si mesmo. É por isso que o mal nunca pode prejudicar o bem, mas o bem pode alcançar o mal para auxiliar na transformação da criatura que está vivenciando a experiência negativa. Então, é como o sol que penetra o charco. A luz não se corrompe ao penetrar o charco, nem se suja, mas ela germina a semente que, uma vez que ela brota, vai embelezar o charco. Então, é muito interessante. Aqui, o que a Eugênia colocou, Sérgio Rocha, eu creio que deixa bem claro para nós. Não está falando a questão 1012, nem em regiões determinadas como umbral e colônias espirituais. Ela não toca exatamente nisso. Ela diz que não existem regiões circunscritas, e não há efetivamente região circunscrita. O umbral, por exemplo, deixará de existir. Na medida em que os espíritos vão se transformando e a Terra está entrando no período de regeneração, há uma depuração do planeta, então há naturalmente uma transformação dessas regiões. O que vai preponderar de fato, pelo processo evolutivo nosso, é a luz em todos os lugares, inclusive em nós mesmos. Então, realmente, Eugênia quer comentar, não é? É preciso entender o que a gente vai definir por lugares circunscritos. Eugênia? Isso, inclusive, a palavra umbral, na realidade, umbral significa portal. Na nossa casa está cheio de umbral. Os umbrais, você tem do quarto para a sala, você tem umbral, da sala para a cozinha, você tem outro umbral. Umbral é portal. Então, é só um termo que foi usado para significar quando saímos da vida material. Agora, o nosso estado psíquico íntimo faz-nos crer que estamos em uma região infernal, aspas. Não é. O nosso circunscrita, não é, né? Então, assim, mas compreender que nós sentimos-nos em tal ou qual região, porque nós também fazemos comparação, né? Quando sentimos, não dá, a gente fica tentado a adiantar, né, as sensações de sede, de fome, de estar sendo carcomido por vermes, de estar sendo queimado, tudo isso é mental, isso. Isso aí. Né? Muito bem, nós vamos avançando e vamos entendendo devagarinho isso tudo, né, gente? Aqui tem uma coisa interessante, queria comentar, é um recado da Elis Patrícia, que ela mandou para a gente, que ela está levando muito a sério o estudo que nós estamos aqui fazendo juntos. E a gente é que agradece, viu, Elis? É uma satisfação imensa nós podermos estudar juntos, não é? E nos auxiliar mutuamente no entendimento dessas questões profundas que dizem respeito à nossa essência espiritual. O que é que nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde é que nós vamos, quais são nossas responsabilidades. Agora sim, eu vou fazer, Eugênia, a pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde ele quer ir?
A resposta dos espíritos é que pode acontecer ambas as coisas. Ele pode ter consciência ou não dessa distância, né? Esses termos distância, tempos, eles estão muito atrelados à nossa realidade material aqui da Terra, né? Então, tem coisas que nós nem conseguimos imaginar. Mas o pensamento, não é? Que é o pensamento, quando nós pensamos, nós subitamente nos transportamos. Eu lembro que, voltando a adiantar um pouco, peço desculpas, mas quando trata do anjo da guarda, São Luís e Santo Agostinho, eles dizem, numa dissertação bem longa, essa questão do anjo da guarda, que onde quer que eles estejam, a súplica do tutelado a eles chega pelo pensamento. Então, eles auxiliam também, de onde quer que estejam, através do seu pensamento. Eu acho bonita essa resposta, porque eles vão dizer assim, nem nos hospitais, nem nos locais de devassidão, nem nos cárceres, nenhum desses locais é interditada a presença do anjo da guarda. Ele vai onde quer que o seu protegido esteja. Eu acho sublime essa resposta, né? São almas adiantadas, eles dizem, às vezes estão em outras, não estão mais aqui na Terra, mas se transportam desde que a súplica seja feita, não é? E como nós esquecemos de suplicar o nosso anjo da guarda auxílio, né? Nós esquecemos tanto desses amigos incondicionais. Muito interessante o que a Eugênia está colocando, e é um momento de reflexão para nós. De fato, como nós nos esquecemos do nosso anjo da guarda. Todos nós temos um espírito que avalizou a nossa reencarnação, se comprometeu em nos auxiliar. E tem gente que pensa, enquanto a gente é criança, ele fica com a gente, mas depois ele vai embora. Vai embora nada. É lógico que nós temos que aprender a caminhar com os próprios pés e não ficar dependente de que eles resolvam todos os nossos problemas, que eles não vão resolver, senão a gente não cresce. Mas, como a Eugênia falou, você teve necessidade, elevou o seu pensamento, fez a súplica, é automático. Não importa a idade que tenha a criatura, não é só para criança, não. Então, o nosso anjo da guarda ele tem esse compromisso de nos proteger a encarnação inteira. E o que ele não faz é vamos dizer, nos proteger daquilo que nós precisamos passar. Então a gente, então já que eu tenho um anjo da guarda, ele não deveria deixar eu ter um câncer. Espera aí um pouquinho. Antes de reencarnar, você pediu para ter o câncer. Aí chega aqui, está passando pela aprovação necessária, ou pela expiação que pediu, agora o anjo da guarda tem que resolver isso, então ele iria contra a programação feita por você mesmo com ele antes da reencarnação. Então, as nossas enfermidades, e todos nós passamos por enfermidades, é muito raro um indivíduo que não tenha em algum momento da encarnação algum tipo de enfermidade, não é? Elas são necessárias ao nosso desenvolvimento, os desafios necessários ao nosso crescimento, mas não significa que não estejamos sós. Não sei se vocês se lembram daquele momento que o indivíduo, ele sempre via duas pegadas. Era dele e do anjo da guarda dele. Aí, no momento de maior dificuldade da vida dele, ele só viu uma pegada. E ele pensou, me abandonou. Justo nessa hora me abandonou. E aí, quando apareceu outra pegada de novo, ele falou, meu anjo da guarda, na hora da maior necessidade, você foi embora? Ele falou, não, meu filho, eu te carregava no colo. Por isso é que você viu uma só pegada. Então, a gente às vezes está amparado e não se dá conta também, não é? É muito importante. Agora, Josué, questão 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Não. Os espíritos respondem e a gente acredita piamente que os espíritos ultrapassam água, fogo, parede, concreto, né? E tanto que a gente está falando de pensamento, né? Como é poderoso esse pensamento, e aí eu vou voltar aqui. Estamos nos quatro paredes da nossa casa. Dirigimos, como foi dito aqui, Campete e Eugênia. O nosso pensamento ao anjo guardião, ao anjo da guarda, ele vem pelo pensamento. Ele acontece, ele a presencia. Assim como nós estamos nos quatro paredes da nossa casa, e num programa de televisão a gente
vê alguma informação que não é e que induz a um sentimento ruim, aqueles espíritos que estão afeitos com aquele pensamento também vêm. Então não tem, por espírito, não tem essa vou fechar minha casa que ele não vai entrar. Ele entra porque o veículo pelo qual ele se conecta é o pensamento. Muito bem. Aqui existem situações, né, Josué, e aí a gente comenta para análise conjunta, de espíritos tão materializados. André Luiz comenta isso. Quando começa a chover, eles correm para dentro das casas para se proteger da chuva, porque são tão materializados que eles se sentem molhar quando chove, mesmo sendo espíritos, não é? E há situações em que eles não conseguem entrar se a porta estiver fechada, de tão materializados que eles estão. Não é que eles não possam, é que eles acreditam que não podem, então eles não entram, porque creem que não podem, não é? Mas não há obstáculo de fato, não, como você está comentando. O obstáculo não existe, mas ele acredita que não pode, então ele não consegue, não é? É verdade. É igual, por exemplo, quando você, às vezes a gente fala, eu não consigo, e você tem a condição de fazer. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Vamos usar Jesus como exemplo, que a gente consegue no exercício, né? E às vezes tem pessoas que vai fazer isso de uma forma tão tranquila, né? Mas assim, é muito mais pela condição que o espírito está do que pela sua capacidade em não penetrar. Né? É muito mais pela condição de pensamento e tal. E fazendo um link aqui com a questão das chamadas zonas umbralinas, etc., aquela é uma condição que, quando o espírito se conecta com o alto, ele sai. Ele sai desse espaço. Então, ele é livre. Ele pode passear por aqui, é lógico, guardado as devidas proporções da proteção. É o que nós comentamos, não contrair em nada o que o José colocou de início. Porque o espírito, às vezes, atraído pelo pensamento, ele entra no ambiente sem nem saber como foi. Então, nós estamos vendo um filme de terror. Os espíritos adoram ver essas porcarias de terror, não é? Que não leva a lugar nenhum, só perturba o psiquismo da gente. Aí, a hora que o espírito simplesmente, quando vê, ele está sentado do nosso lado, ele não sabe como é que entrou na sua casa, que jeito foi que ele chegou ali, porque foi atraído pela vibração daquilo que ele gosta de ver. Às vezes, depois ele quer ir embora e não consegue sair, tem que ficar esperando alguém abrir a porta. Né? Porque ele tem capacidade de entrar e sair, mas às vezes ele não sabe como é que isso se processa, como é que isso acontece. E se for depender da vontade dele, de repente ele fica limitado. Mas, naquela circunstância de ser atraído, a barreira não existe. É tão interessante isso tudo, como é que funciona, não é? O mecanismo do nosso pensamento na realidade espiritual e no campo material também, não é? Eugênia, quer comentar alguma coisa disso? Não, eu quero comentar, assim, que o nosso pensamento e as nossas emoções influenciam naquilo que vivenciamos muito mais do que imaginamos, né? Eu lembrei do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 20. A senhora está fazendo o evangelho à beira da sua mãe, que está prestes a desencarnar, né, na cabeceira ali, com a filha pequena, e André Luiz e Aulos estão próximos ali em espírito, acompanhando. Diz que ela vai dormir, eles aguardam para que se encontrem, mas tão logo ela adormece, para onde que ela vai? Para o clube onde está o esposo com a amante, porque era a tônica das preocupações dela em vigília. Então, é o que nós pensamos, o que nós sentimos. Se perguntar, talvez ela nem sabe como foi para lá, nem a que distância percorreu. Ela nem viu André Luiz e Aulos. Foi direto para o clube. Isso aí. Ótimo exemplo, e a gente vai entendendo, não é, gente, devagarinho, como é que funciona aí o mecanismo. Agora, para a Eugênia, nós vamos entrar aqui na questão da ubiquidade. Tem os espíritos, a questão 92, Eugênia, não é? Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Olha, o espírito, ele não pode se dividir, o espírito não se divide, mas o que acontece é que ele irradia, né? A ubiquidade é isso, o dom de aparecer simultaneamente em vários locais, isso é que é ubiquidade.
Mas a resposta, ela é bem clara ao dizer que o espírito não se divide. Eles vão dar uma comparação, vão fazer uma comparação, uma metáfora com o Sol. Veja, o Sol é um só, mas irradia para várias partes, né? Então, eu estou aqui no Ceará, o Josué está no Rio de Janeiro, o Campete está em outro local, mas todos vemos o Sol, porque ele irradia, né? A depender ele irradia, eu vejo o Sol, o Josué vê o Sol, nós não estamos no mesmo local, o Sol irradia para toda parte. Aqui nós estamos, talvez até, quiçá, palidamente exercendo esse dom da ubiquidade, né? Porque tem gente assistindo essa transmissão de vários locais do Brasil e do mundo, quiçá. Então, nós não estamos, vocês não estão vendo, não estão interagindo, e nem somos espíritos superiores, não, puros, porque a ubiquidade depende do grau de depuração do espírito, não é qualquer espírito que irradia assim, né, para toda parte, não se divide, irradia. Essa a explicação, a semelhança do Sol. Aqui tem uma pergunta, Eugênia, que veio da Sandra Bandeira. Ela diz assim: se o espírito irradia para todos os lados como o Sol, seria o Sol um espírito puro? Quando eu vi essa pergunta, eu confesso que eu fui buscar aqui um WhatsApp que eu mandei para um amigo meu há um tempo, eu lembrei, porque esse meu amigo adora o sol e posta muita foto de pôr do sol na internet, né, nas redes sociais, ele é espírita, e aí eu me lembrei de um rodapé, vou adiantar e vou ler curtinho, o rodapé da questão 188 do Livro dos Espíritos. Kardec vai dizer assim: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Então, quando eu vi isso, eu lembrei desse meu amigo, né? Reunião de espíritos superiores que irradiam de lá o seu pensamento, não é? Muito bem. O Sol é uma estrela, né, gente? É física, então ela não é um espírito, mas como a Eugênia disse, os espíritos habitam, não é? Superiores, espíritos iluminados habitam o Sol. Muito bem. Agora chegou a vez da pergunta da Márcia Casimiro, para você, viu, Josué? Ela, logo às 8h03, quando a gente começou, ela já fez a pergunta, e agora, finalmente, a gente vai poder atender. Ubiquidade e desdobramento são sinônimos, Josué? Opa! Aí a gente já tem... Essas terminologias são complicadas, mas veja, que a gente está falando... É complicado a gente tratar dessas ações e não dar spoiler, né? Mas veja que a ubiquidade é uma ação que você faz. Eu tenho até certa dificuldade de explicar essas terminologias. Mas veja, o ubíquo é aquilo que está em todo lugar porque ele se expande, né? Porque como o exemplo de Eugênia aqui foi fato, eu acho que ela já adiantou a pergunta seguinte já na nota de Kardec. Muito bom isso, porque nós estamos aqui e podemos nos ver sem necessariamente me dividir. Nós estamos aqui separados por espaços físicos, mas a cada um é integral. O desdobramento, né? A gente poderia dizer o seguinte, que se eu posso fazer alguma diferenciação, e aí eu vou pedir a ajuda depois de Campete e Eugênia para falar isso, a ubiquidade ela vai estar muito ligada, ela não é para qualquer espírito. Okay? Isso vai depender muito do grau do espírito, dessa questão dele aparecer para todos, né? Se eu for pensar aqui em Jesus Cristo, se às 6 horas todo mundo cristão pensar em Jesus Cristo, fizer uma prece de Jesus Cristo não vai se dividir no mundo inteiro para aparecer, ele irradia. O desdobramento, ele talvez seja menos complexo,
Porque ele está muito relacionado a nós encarnados, no sentido... como é que eu vou... Está me faltando a palavra aqui, no sentido que é uma emancipação da alma. Isso. O desdobramento é uma emancipação da alma individual, no sentido de que eu me desdobro e eu vou aí dar um passeio, vou fazer alguma coisa. A ubiquidade é algo um pouco mais complexo, porque ela, no meu entender, ela vai demandar um pouco mais de gabarito espiritual para tal. Esse é o meu entendimento nesse sentido, né? E se eu não estiver correto, eu peço a ajuda de Campete e Eugênia para dar um maior esclarecimento. Mas o desdobramento é essa coisa, emancipação da alma, né? Enquanto que a ubiquidade, ó, é algo bem mais complexo nesse sentido, né? É bem mais complexo. E não é todo espírito que consegue aí, né? Se coisa mais desdobrar, a gente já ouve que é mais comum o desdobramento, né? Na nossa faixa evolutiva, do que a ubiquidade nesse sentido. Por favor, Eugênia e Campete. Pode falar, Eugênia. Josué, é por aí mesmo, né? A gente tem dificuldade de explicar a ubiquidade porque está tão longe da nossa realidade, né? Porque para espírito puro, né? Eu entendo a ubiquidade assim, pensou e radiou. E aí que você pensou, você está mesmo em vários... E como você bem colocou, o desdobramento tem a ver com o ser encarnado, porque o que é desdobrar? É a alma que se emancipa do corpo físico. Então, todos nós nos desdobramos quando do sono do corpo, à noite. Terminou a fase de vigília, de acordado, o corpo repousa e há essa emancipação da alma. Agora, é possível que a pessoa que perguntou, talvez tenha perguntado motivada por uma situação que pode confundir com ubiquidade, que é a da bicorporeidade, que é tratado no Livro dos Médiuns. E ali no Livro dos Médiuns, quando se trata, inclusive Kardec vai dar o exemplo de Santo Antônio de Pádua, Alfonso de Liguori. Aqui no Brasil nós temos, final do século XIX, início do XX, Eurípides Barçanufo. Então, ele estava dando aula, o seu corpo, ele entra numa espécie de torpor e transe, não precisa estar dormindo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, não me recordo qual, mas que os Espíritos dizem que não precisa estar dormindo, não, para ver esse desdobramento. E ele, então, o seu espírito deixa o corpo, né, e vai e faz um parto. A bicorporeidade, o corpo físico na sala de aula, o espírito materializa-se e faz o parto, léguas de distância. E também o exemplo de Santo Antônio de Pádua, que é conhecido, né? Ele foi defender o pai num processo. Então, isso é bicorporeidade que se chama, né? Que não tem a ver com... Não é ubiquidade. Ubiquidade é algo do espírito, não tem corpo físico envolvido, né? Muito bem. Isso, inclusive, foi colocado agora, entre o que comentou Josué e Eugênia, responde a essa questão. O espírito de um encarnado pode irradiar-se e estar em um outro lugar, seja no plano físico ou espiritual? Então, está relacionado, isso sim, com o desdobramento, porque é um encarnado que se desdobra, o espírito se afasta do corpo, e aí poderá, não é, ter essa possibilidade da bicorporeidade. Alguém ver essa pessoa, não é, ou outras verem à distância. O espírito que está encarnado, ele pode se desdobrar e se manifestar na realidade espiritual, ter contato com os espíritos, visitar alguma colônia espiritual, não é? Mas isso é o que o Josué falou, que é o desdobramento. É o afastamento do corpo durante o sono, nessa circunstância que a gente está descrevendo. Agora, para a bicorporeidade, como a Eugênia chamou a atenção, não necessariamente o espírito precisa estar adormecido. Há um momento de torpor em que ele para o que está fazendo, vai lá, atende o que precisa atender e volta aqui, continua o que estava fazendo antes. Não é isso? O Eurípides Barçanufo acontecia diante dos alunos, às vezes.
dava aquela paradinha, ia, dava o passo, fazia uma intervenção lá longe e voltava. Depois de passar o tempo, naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não tinha essas coisas assim. Vinha uma carta dizendo que naquele horário, naquele dia, e aí as pessoas ficavam sabendo que Eurípides era a hora que ele estava dando a aula lá. E ele sabia que tinha acontecido, ele tinha consciência disso, não é? Então ele tinha condições de descrever para as pessoas o que tinha acontecido. Muito bem, está ótimo. Nós temos uma última pergunta, Josué. Estamos falando dessa irradiação. Todos os espíritos irradiam com igual força? Aí tem um comentáriozinho de Kardec ali também, não é? Isso, esse comentário. Me permitam ler o comentário de Kardec, porque eu acho que os comentários são, assim, fantásticos, né? Todos os espíritos podem ir a qualquer lugar? Vai depender do grau de pureza, né? É o que os espíritos vão dizer. Mas a nota é o seguinte, corroborando já com o que Eugênia trouxe. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. O espírito é indivisível. Por isso que eu falei até daquele exemplo do Cristo lá. Todos nós pedindo por Cristo no mundo cristão, é Jesus. Jesus não se divide, Jesus é Jesus. E ele irradia. E continua. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Já falamos disso aqui, a Eugênia acabou de falar disso do Sol. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, nós aqui, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Então, veja que o espírito ele não se divide, né? E é lógico, a cada grau, você vai vendo. Aqui a gente falou de Santo Antônio de Pádua, na própria corporeidade. Falou de Eurípides de Barçanufo, que fazia isso com uma naturalidade incrível, né? Mas isso é o grau evolutivo daquele espírito, né? Não é assim, chegou, né? Desencarnou, já está irradiando. Desencarnou, sabe tudo. Desencarnou, a doutrina espírita nos diz que não. E isso é muito interessante porque se a gente for usar uma linguagem popular, cada um no seu quadrado, a cada tempo ao seu tempo, né? Equanimidade. Para quem tem um pouco mais de evolução, consegue fazer coisas melhores. Quem tem um menos, um dia conseguirá, pelos seus próprios esforços. Tal qual se dá na Terra, né? Uhum. Olha, Eugênia, houve um comentário aqui que foi transformado como uma pergunta. E eu creio que o que o Josué colocou agora, né, está respondido. Mas se você quiser comentar alguma coisa mais, poderia-se comparar o espírito em ubiquidade com uma antena de rádio que transmite uma onda e os aparelhos de rádio que captam a transmissão feita? Eu acho que podemos comparar, sim. Como também essa transmissão aqui, né, que está muita gente vendo em vários locais. Eu acho que é uma comparação boa. Ótimo. A gente tem dificuldade de imaginar isso porque estamos longe de poder realizar. Então, para nós é difícil de imaginar. Então, a gente tem que usar dessas comparações. O rádio, a internet, a televisão. Ótimo. Bem, gente, o assunto não se esgota. A gente sempre comenta isso com vocês. Você que está acompanhando em casa. Nós estamos iniciando o estudo. E quando a gente terminar o Livro dos Espíritos, nós vamos estar iniciando o estudo, tá bem? Então, olha, na semana que vem, nós vamos tratar do perispírito. Finalmente, né, nós vamos chegar no perispírito. As questões 93 a 95 do Livro dos Espíritos. Leia, examine, faça suas reflexões, anote as suas dúvidas. E na semana que vem nós voltamos a nos encontrar, então, para dar continuidade ao nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, Josué. Obrigado, Eugênia. E às nossas intérpretes aqui para Libras, o nosso agradecimento muito profundo. E a você que está em casa nos acompanhando, a nossa vibração fraterna, o nosso abraço virtual. E que você se sinta muito bem, que esteja bem durante toda a semana. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.